que Deus espera de nós. Deixa eu ver se o irmão aprendeu alguma coisa na terça passada. O que Deus espera de nós, irmãos? Estou vendo que os irmãos precisam comer mais cabeça de peixe, hein? Deus espera de nós frutos. Glória a Jesus. Na semana passada nós falamos, irmãos, a respeito da semente. Todo fruto, ele tem uma semente. Não existe fruto sem semente. E na noite de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da terra, que é o segundo elemento para que haja fruto. Precisa ter inicialmente semente, depois a terra e posteriormente virão os frutos. Quando nós, irmãos, vemos a palavra terra na Bíblia, em muitos lugares ela é uma referência ou uma alusão ao coração do homem. Nós já sabemos que Deus espera de nós frutos. Nós já sabemos que também nós temos a incumbência de semear a palavra de Deus. E nós também sabemos que Deus espera. Não é, irmãos, deixa eu retornar a essa questão, não é opcional. É uma determinação da palavra de Deus que nós demos frutos. Aleluia, glória a Deus. E eu acho interessante que a Bíblia nos diz que até na velhice ainda darão seus frutos. Irmãos, nós precisamos nos despertar em buscar a Deus e compreender de que Deus espera de nós frutos, independente da circunstância, independente da idade e independente do tempo em que nós estamos vivendo. Deus conta conosco, Deus espera de nós frutos. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós vamos estar aqui prosseguindo, falando a respeito da terra, e eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, de 13 a 15. Glórias a Deus. Marcos 4, 13 a 15, para que a gente ganhe tempo, irmãos, e já está aqui o texto bíblico, eu vou fazer a leitura. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Ou seja, Jesus faz uma pergunta: como, pois, entendereis todas as parábolas? Nesses versículos iniciais, daqui a pouco nós vamos prosseguir, deixa eu trazer uma curiosidade. A única parábola que Jesus dá explicação é esta parábola. A única parábola que Jesus faz questão de esclarecer aos discípulos é esta parábola. Todas as demais parábolas foram trazidas como mistério para os fariseus, para os escribas, para os publicanos. Agora, nessa ocasião, na ocasião dessa parábola, da parábola do semeador, Jesus faz questão de trazer o esclarecimento aos seus discípulos. Eles não ficaram alheios à situação. E aí prossegue o texto bíblico. Diz assim em Marcos 4, 13 e 15. O que semeia, já Jesus falando da explicação. Semeia o quê? A palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Nós vamos assim, irmãos, prosseguindo e vamos lendo os versículos. Nós vemos aqui
4 tipos de terra. Jesus estava falando diretamente aos discípulos. Jesus não estava dizendo aqui de uma forma geral, mas ele estava dizendo aos discípulos de 4 tipos de terra que existem. Agora me chama a atenção. Que tipo de terra somos nós? O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Como nós estamos recebendo a palavra de Deus? Como nós estamos procedendo em relação à palavra de Deus? Porque, irmãos, às vezes eu converso lá no meu serviço e tem pessoas que tem um rapaz que ele é católico, ele ainda fala: eu sou católico apostólico romano. Olha, Manuel, e eu vou na missa todo domingo, a missa das 6. Aí eu falei: mas e por que você gosta, às vezes, quando a gente fala da Bíblia? Não, eu gosto, a palavra dos crentes é uma palavra boa. É gostoso ouvir os crentes falando. O padre às vezes parece que não tem empolgação nenhuma, mas eu vejo vocês lá, grita e dá pulo e dá glória a Deus. Eu gosto de ver os crentes falando. Aí eu comecei a parar, irmãos, e a me perguntar: será que no nosso meio tem alguém que gosta de ouvir a palavra? Amém. Mas o problema é que não basta só ouvir a palavra, tem que ser praticante da palavra. Porque ouvinte, irmãos, até esse meu colega lá católico é ouvinte. Mas a prática da palavra, o exercício da palavra de Deus, é ela que nos fortalece e nos edifica. Mas vamos em frente então, diante desses 4 tipos de terra ou de terreno. Primeiro tipo são aqueles que estão junto ao caminho. Segundo tipo são quais? São os terrenos rochosos ou em pedregais. Depois vem o terceiro, é entre os espinhos. Mas eu dou glória a Deus que existe a 4ª terra que está aqui essa noite. É a terra boa. Glória a Jesus. Vamos prosseguir aqui sem perder tempo. Primeiro tipo de terra é a terra junto ao caminho. O que vem a ser a terra junto ao caminho para nós hoje? O que é a terra junto ao caminho? Mas já deixa eu te frisar aqui bem. Esta mesma parábola está em Marcos, em Mateus e em Lucas. Existem algumas diferenças, mas são sinônimos, que na verdade não alteram o teor ou a mensagem central desta parábola. Mas o primeiro tipo é aqueles que recebem a semente e estão junto ao caminho. Todos nós já sabemos aqui o que é semeado. Qual que é a semente aqui? A palavra de Deus. E essa palavra foi semeada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Só que a Bíblia diz que algumas sementes caíram junto ao caminho. Irmãos, traz isso para os dias de hoje. Estar junto ao caminho é estar no caminho? Responde para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta espiritual então. Você está no caminho ou você está junto ao caminho? É uma reflexão para que nós façamos. Porque muitas vezes junto ao caminho também tem palavra. Mas a palavra só vai produzir efeito se nós estivermos no caminho. Meu irmão, é necessário que nessa noite nós saiamos daqui certos de que estamos no caminho,
de que estamos em Jesus, de que não estamos aqui por uma mera formalidade, por uma mera religião, ou para agradar A ou B. Estamos aqui porque servimos a Cristo e estamos no caminho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí eu faço uma pergunta agora: por que a semente junto ao caminho não produz? A resposta está na própria palavra de Deus. Porque vêm os pássaros, as aves, e na tradução de Lucas diz que muitas vezes elas são pisadas. Agora vamos entrar para o espiritual. Qual é o efeito da palavra de Deus na sua vida? Se você está no caminho, é terra boa, mas se está junto ao caminho, você está paralelo, mas está fora do caminho, e a palavra de Deus não produz o efeito esperado. É séria essa questão. Porque às vezes eu vejo crente que sai da igreja e fala: ah, Jesus não falou comigo hoje. Como não? Ah, mas hoje eu não senti nada. Ah, mas hoje o pastor parece que estava meio cansado. Hoje o neto parece que estava devagar. Irmão, é a palavra de Deus. Agora é necessário você estar na palavra de Deus, e não a palavra de Deus somente em você. Porque a palavra de Deus junto ao caminho, ela não frutifica. Mas quando nós estamos no caminho e a palavra de Deus vem sobre nós, aí ela produz fruto. Deixa eu correr. Segundo tipo de solo. Vou fazer só mais uma comparação aqui. Lá em Mateus 13, 19, ainda se referindo a semente lançada junto ao caminho, está escrito assim, Mateus 13 e 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a Entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. agora eu comecei a entender porque tem gente que não firma na igreja. Porque na verdade ele está recebendo a semente, mas ele está fora do caminho. E quando se recebe a semente estando fora do caminho, vem o maligno e toma a palavra. E eu acho interessante o que diz lá em Hebreus 4:2, que a palavra não produziu efeito, porque não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Meus irmãos, é por isso que às vezes o pastor está dizendo aqui, irmão, e Deus está abrindo a porta, e eu mesmo com porta aberta eu estou dizendo amém, e glória a Deus, porque eu estou para mim. Porque nós precisamos ficar atentos à voz de Deus. E muitas vezes Deus está falando que vai abençoar, que vai ajudar, que vai fortalecer, que vai curar, que vai salvar, e às vezes o irmão está indiferente. Mas aquele que está no caminho, ele recebe. Ele guarda no coração. Ele não permite que o maligno venha e arrebate. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco profundamente nesta igreja, e por falta de vigilância, ao sair da igreja, aí vem o maligno e fala: mas rapaz, você acha que isso é verdade? Você acha que Deus vai fazer assim? Você acha que Deus vai cumprir isso? Você acha que Deus vai fazer? Começa a colocar dúvida. Vem o maligno e tira. Palavra junto ao caminho. Eu não vou avaliar ou levar isso para os irmãos, mas eu estou trazendo isso para mim.
Porque o meu desejo é permanecer no caminho, e o meu desejo é se alimentar desta palavra. Glórias a Deus. E aí cada um faça uma análise se está no caminho ou não. Depois, nós vamos no texto de Lucas. Lucas 8, capítulo de número 6. Lucas 8, 6. E diz assim: e outra caiu sobre a pedra. Ô irmão, eu estava me alegrando em casa só de meditar nesse versículo. Observa a palavra de Deus, é um ensino bíblico, não é pregação não. Eu vou me segurar aqui para não dar glória a Deus e tentar levar isso, senão eu vou. Mas observa ali. Ela caiu sobre a pedra. E aí diz que ela Nasceu. Agora aí que está o mistério. Como é que nasce em cima de pedra? Eita Deus. Que a palavra de Deus é marcando que esmiuça apenas. Ah, irmão. Aleluia. Meu Deus. A semente que vem do Senhor, ela tem poder. Aleluia. Ela nasce até sobre a pedra. A questão é com o tempo se ela permanece. Aí é outra coisa. A semente que cai sobre a pedra, ela nasce, Marisa. Mas ela não permanece. E aí às vezes nós questionamos: meu Deus, mas por que fulano não firmou? Mas por que fulano há 10 anos ele não firma? Porque ele está sobre a pedra. Ele nasce. Ele nasce, Cleber. Ele tem demonstração de que vai prosperar, de que vai vingar. É uma semente que aparentemente nós acreditamos nela. É uma semente que aparentemente nós olhamos e falamos: olha, vai dar fruto. Mas se não tiver raiz, o tempo se encarregará de revelar e de mostrar que a semente que cai sobre pedra, sem raiz, ela até nasce, mas ela morre. Aí diz: secou-se, pois que não tinha Umidade. O que tipifica a água para nós? É vida, mas a água também é o Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo não é opção. Você precisa se encher do Espírito de Deus para você poder crescer, para você poder ter raiz, para você germinar, precisa ter umidade. Eu estava meditando, irmão, nesse texto. E sabe o que eu entendi ali, pastor? Que se tivesse umidade até em cima da pedra, ela viveria. Aleluia. Glórias a Deus. Para você permanecer de pé, você precisa se encher. Oração, jejum, buscar a face do Senhor. É impossível alguém se manter na casa do Senhor sem a água do Espírito, sem oração, sem jejum. Às vezes eu vejo, me permite, irmã Filomena, usar o exemplo da irmã, há mais de 50 anos na fé, firme, sempre presente. É terça, é quinta, é escola dominical, faça chuva, faça sol, e não tem carro, como muitos de nós. Mas ela sabe que precisa da água do Espírito. Ela sabe que precisa de umidade para dar fruto.
para germinar, para crescer, para produzir. Ela precisa. E por isso ela está aí buscando ao Senhor. Glórias a Deus. Chocorreiro. Pedregais é um terreno, irmãos, em um primeiro momento impróprio, sim ou não? Sim. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta. Maurito está ali, que gosta de mexer com terra. Se lá o terreno do Senhor fosse um terreno cheio de pedra, o Senhor iria deixar de plantar? Deixa eu te trazer uma lição espiritual. Deixa Deus meter o arado da palavra na sua vida, que Ele vai tirar todas as pedras. Deixa Ele meter o arado da oração, da correção, da doutrina, da santificação da palavra. E o arado do Senhor vai tirar as pedras e vai trabalhar a terra. Meu irmão, não perca a esperança, não. Há esperança para nós, porque Deus é o grande lavrador e Ele sabe como tratar a terra. Eu estava... Volta lá em Lucas 8,6. Rafael, por gentileza. Vai para o próximo versículo, 8,7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Prossegue. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém. Eu fiz questão de avançar a leitura para os irmãos observarem que o enfoque não muda em Lucas e Marcos, não muda. Agora volta aqui e vem comigo. Eu estava meditando, irmãos, a respeito do terreno cheio de pedras. E eu parei assim em um determinado momento e falei: peraí. Dentro do contexto de parábola, todos nós sabemos que essa parábola, o semeador, era tipificando Jesus. Ou, se nós trazermos pós-Jesus, tempo da graça, o semeador é o Espírito Santo. Aí eu fiz uma pergunta, irmão Sebastião, para mim. Peraí, se eu tenho semente, eu vou semear ele em pedra? Aí me veio uma lição espiritual. Deus, pelo seu grande amor, bondade e misericórdia, é tão bom que Ele lança semente em qualquer terreno, porque o objetivo final é dar fruto. Talvez alguém pode pensar como eu, mas é um desperdício lançar semente junto ao caminho. Mas é um desperdício lançar semente, ele, sobre pedras. Mas Jesus, pela sua graça, lança semente em qualquer lugar, porque Ele sabe que Ele veio ao mundo para nos salvar, e que se essa semente for bem absorvida e cair em terra fértil, ela vai dar fruto e vai produzir sobremaneira. Aí nós vamos agora
Já falamos a respeito de estar junto ao caminho, pedregais, e aí veio o que o irmão Geraldo acabou de ler, que é entre os espinhos. Tenta voltar à memória o que o irmão Geraldo leu. O que aconteceu com aquelas sementes? Elas sufocaram. Por quê? O que sufocaram aquelas sementes? Vamos lá pegar na passagem de Lucas 13. Lucas 8 e 13. Lucas capítulo 8. Os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra e receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Agora aqui, irmão Marlene, foi feito um acréscimo. Observe que eles receberam a palavra com tristeza ou com alegria? Com alegria. Mas no decorrer do tempo, nós podemos entender que eles se entristeceram. É por isso que nós precisamos nos alegrar com a palavra de Deus. Ter prazer na palavra de Deus. Viver a cada dia regozijando pela palavra de Deus, que é o maná do céu. Que é dado para nós nesse tempo, para a edificação, para a consolação e para a exortação. Agora vamos no 14. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram. Faz uma pausa nesse ouviram. Ouviram aqui. Está falando de um verbo que está no... Quem me ajuda? Cadê os irmãos da língua portuguesa? Passado. Ouviram? E aí eu fui pesquisar isso aqui no original. No original diz que estão sempre ouvindo, mas que se esquecem fácil ou rápido. Aí o pastor vem e diz, um gerúndio. E aí lá, irmãos, no original diz assim, irmão Ricardo, você é o que gosta. É um verbo nominal do grego empregado por Jesus no gerúndio, que indica uma ação contínua. Ou seja, eles sempre estão ouvindo. Você não entendeu? Eles sempre estão ouvindo. Mas eles não priorizam a palavra de Deus e permitem que as coisas desse mundo sufocam. É coisa séria, irmãos. Aí ele diz, esses são os que ouviram, e indo por diante, ou seja, ouviram, mas no decorrer da vida, o que acontece? São sufocados. Sufocados com o quê? Ô irmão, me permite agora eu dizer que o português claro. Eu poderia estar fazendo uma atividade extra para ganhar R$ 1.800 por semana. Eu poderia estar fazendo algumas atividades paralelas para ganhar dinheiro. Mas eu tenho prazer em estar aqui, sabe por quê? Porque Deus tem provado desde a chegada do pastor. Os irmãos lembram como eu andava ausente? A dificuldade era grande, mas também havia uma inobservância da minha parte, e eu preciso assumir isso e assumo perante a igreja. E aí, com a chegada do pastor, o pastor tem me orientado e falado, Neco, prioriza as coisas de Deus, prioriza o reino de Deus, Neco, vamos buscar Deus, Neco, vamos orar, Neco, chega junto, Neco, vem adiante. E irmãos, e cada dia mais eu descubro uma coisa, que
que o meu sustento vem do Senhor. O meu pão, o seu pão vem do Senhor. É a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. E cada dia mais eu me convenço. Que se uma hora o Senhor falar, Neco, agora para com esse trabalho, me segue. Eu tenho certeza, segundo a palavra de Jesus, que eu hei de receber 100 vezes mais nessa vida, e no porvir a vida eterna. Meu irmão, priorize as coisas de Deus, priorize o reino dos céus, priorize estar na casa do Senhor, priorize participar da obra do Senhor, priorize o reino do Senhor, priorize a Cristo Jesus, porque Ele é bom e fiel. E a sua palavra nos diz que Ele é galardoador de quem? Eu pensava que era de quem não busca. Mas se você busca, Ele vai recompensar. O homem muitas vezes é injusto e não sabe pagar. Mas aquele que nos chamou, Ele dá a recompensa justa. Ele dá na medida certa. Ele dá no tempo certo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deixa eu prosseguir, meus irmãos. Aí ele ainda fala os cuidados com as riquezas. Irmão, não dá tempo para detalhar isso. Não dá tempo para detalhar. Mas uma vez eu estava com o pastor lá, numa reunião de obreiro, e aí o irmão trouxe um versículo. Se eu não me engano, é lá em Provérbios, que fala que riquezas é um dom de Deus. E às vezes as pessoas estão querendo buscar riqueza. Mas se você permanecer na presença do Senhor, existe um tesouro na qual muitos não estão valorizando, que já nos foi confiado através da sua palavra. Depois ele diz: riquezas, deleites da vida. E aí ele fala: não dão fruto com. Agora nesse caso aqui já deu fruto. Mas o fruto era bichado, irmão. O bicho da goiaba. O fruto era broco. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Não dá para servir a dois senhores. Para dar fruto com perfeição, tem que priorizar Deus. Para dar fruto com perfeição, tem que se buscar Deus. Não adianta, irmão. E tinha um tempo que parece que eu era meio congregacional. Eu achava que eu chegava aqui, e aí na época o pastor que aqui estava, ele ia me dar a oportunidade, eu ia fechar o olho e a palavra ia vir. Mas é necessário, se já ressuscitamos com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Vamos prosseguir, irmãos. André, Pois não, Maria? comprei uma manga bonita, linda. Olha que eu cortei dentro, a luz estava toda podre. Olha aí. Mas não deu nem para aproveitar porque o gosto dela era bonito. Meu Deus, irmã Marlene. Olha o exemplo da irmã Marlene. Tinha aparência, mas o gosto era ruim. Tinha tamanho, mas estava bichada. Irmão, convém que Jesus cresça e que nós diminuamos.
Convém que nós nos firmemos na palavra de Deus, irmãos. Convém que nós entremos pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Irmãos, é o conhecimento da palavra que está faltando hoje. Mas graças a Deus aqui em Jabaquara não tem faltado. Deus tem levantado homens, mulheres, professores, mestres, servos do Senhor, prontos a sempre trazer a palavra genuína. Aleluia! Deixa eu correr, irmão, que eu não estou nem na metade. Aí depois veio o fruto, caiu na boa terra. O que eu posso tirar aqui dessa boa terra? Boa terra, irmãos, é um coração humilde e receptivo. Boa terra é aquele coração que sabe julgar profecia e não profeta. Boa terra é aquele coração que não importa se o irmão falou Jesus, mas ele recebe. Boa terra é simples, irmãos. Boa terra é humilde. Boa terra é mansa. Não tem pedra, não tem espinho. Boa terra é receptiva à palavra de Deus. Deus mal iniciou a fala e aí o irmão já está lá chorando. Oh Deus, é comigo. Boa terra, o pastor chega aqui, cumprimenta com a paz do Senhor e o irmão só falta lá dar um abraço. Oh Senhor, eu recebo esta paz. Boa terra é quebrantamento espiritual. Aleluia, Deus! Boa terra é sensibilidade espiritual. Boa terra é simplicidade no espírito. É a boa terra. Deixa eu correr, irmão, senão o tempo não vai dar. E qual é o benefício da boa terra? O irmão Geraldo leu. Fruto, um por outro, 60 e 30. O que tem aqui de incomum? Todos dão fruto. Agora, tem uma lição espiritual aqui. Se um dá 1 por 100, o que dá 1 por 30 também deu fruto, você precisa se alegrar. 1 por 30, talvez é aquela irmã que muitas vezes está orando, é uma intercessora e a igreja não percebe, mas ela está dando fruto. O 1 por 100 talvez é aquele irmão que carrega banco, que prega, que canta, aquela coisa bonita, também está dando fruto. Qual que é a lição? Se alegra com os frutos que você dá. Aleluia! Talvez eu estou dando 1 por 1 hoje, mas tenha esperança que o bom semeador, que trabalha junto com o bom lavrador, vai trabalhar na nossa terra e nós vamos cada vez mais frutificar. Mas não para aí. Falamos dos 4 tipos de terra. Agora também eu queria falar ainda hoje acerca do tempo. Todos nós sabemos que cada tipo de árvore frutífera dá o seu fruto no tempo certo. Isso é com o irmão Urias. Ele plantou um coco lá em Boituva e até hoje não deu. Aí talvez o irmão pergunta: Neco, você tem uma resposta para isso? Eu tenho pela palavra que eu aprendi hoje, irmão Urias. A terra não é própria. Não adianta querer plantar coco em uma terra que não é para tal. Agora, se fosse lá no Nordeste, Maurício, não precisa nem plantar. O próprio Criador já semeou. Lá dá coco até na beira dos matos. Mas tudo tem o tempo. Em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado.
Agora abre aí Levíticos 19, 23 e 25. Levíticos 25, 19 a 22, perdão. E um outro abre Levíticos 19, 23 a 25. São duas leituras. Senão daqui a pouco está dando nó na cabeça dos irmãos. Um grupo abre 19, 23 a 25 e o outro 25, 19 a 22. Amém, irmão? Vou correr para nós ganharmos tempo. E quando tiveres entrado na terra que plantardes, toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. Lê alto, irmão. E dele. Então deixa eu trazer isso aqui para o espiritual rápido. Às vezes tem gente que chega na igreja e quer dar fruto. Espera o tempo. Porque nos primeiros 3 anos você precisa aprender. Nos primeiros 3 anos nós vamos chegar lá, você precisa receber esterco. É duro, mas Jesus disse. Nos primeiros 3 anos você precisa ser trabalhado. E os primeiros 3 anos inclui até o tempo da humilhação. Ficou difícil dar glória a Deus aí, hein? Porque Deus, irmãos, Ele trabalha em ciclo de 7 anos. Quer ver? Prossegue na leitura. 21. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no... Ah, irmão, então você precisa esperar chegar ao 6º. Para que dê fruto por... Então entende aí o mistério. Depois que você foi estercado, depois que o lavrador trabalhar na sua vida, você vai receber lá na frente ao tempo que você não deu fruto. Para que dê fruto por 3. Agora vai lá em Levítico 25, 19 a 22. E a terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Meu Deus! Isso é coisa profunda, irmão. Sabe que eu estava trazendo essa aplicação para a minha vida e eu descobri que até a minha promoção no serviço, ela vem no tempo de 6 anos. E eu descobri que a obra do Senhor na minha vida, a consagração, o ministério vem no tempo de 3 e 6 e vai indo, e depois chega no ano de jubileu, aí para tudo. Irmãos, tem coisas na palavra de Deus que é mistério profundo. Aleluia! Se os agrônomos conhecessem a palavra de Deus, eles saberiam dar descanso à terra. É necessário que nós também entremos em um ano de descanso. Ah, mas eu quero pregar o tempo inteiro. Para com isso, irmão. Ah, mas eu quero o tempo inteiro fazer a obra. Vai chegar o tempo do descanso, para que a terra retome força, para que a terra pare um pouco e ela retome a força,
E aí ela começa a produzir de novo. Irmão, se eu fosse parar aqui, irmão, você ia começar a entender por que tem ano que tudo vai bem. Tem ano que as pessoas começam até a convidar para almoçar. Eu não vou almoçar na minha casa. Você para até de cozinhar. Mas tem ano que é ano de você trabalhar na terra. Mas uma coisa tem em comum aqui. Depois que você é aprovado nos primeiros 3 anos, daí em diante nada mais falta. Eu creio, aleluia.